a iniciar esta segunda aula do Seminário da Vela Jovem. A gente hoje tem dois excelentes profissionais, companheiros no trabalho do Comitê Olímpico Brasileiro, na parceria com a Confederação Brasileira de Vela. A gente está com Bruno e com Ronaldo. E hoje a gente vai conversar e dar ferramentas a vocês de um tema que é fundamental, que é o cuidado, a prevenção de nosso corpo. Eu sempre falo muito disto, que a gente, às vezes, como velejadores, fica pensando muito o perfil da bolina, o camber da mestra, se o barco está rápido, e às vezes a gente abandona completamente uma das coisas mais importantes do barco, que é nosso corpo e nossa mente. Então, a nível olímpico, isso óbvio que faz a diferença. Em alto rendimento, a gente pode até ver isso em outras modalidades, como no caso do tênis, onde a preparação física e mental termina sendo mais valorizada que a técnica. E na vela também não faz diferença. Eu posso ser muito rápido, posso ter uma técnica excelente, mas se não estou preparado fisicamente e mentalmente para assumir o desafio do momento, provavelmente vou fracassar. Então, a gente quer isso, dar saúde, dar bem-estar a vocês e dar as ferramentas para quem quiser entrar no mundo olímpico, ter todas as bases e fundamentos necessários para ter o sucesso nas suas campanhas. E quem não quiser fazer, que é super válido, e a gente quer a galera velejando, seja no mundo olímpico ou no mundo amador, ter a disciplina para a manutenção do seu corpo e o cuidado de sua saúde. Então, queria passar a palavra para Bruno e Ronaldo aí, agradecer da minha parte, da Confederação Brasileira de Vela, em nome do seu presidente, Marco Aurélio Sá Ribeiro, a sua participação aqui. Pode ir aí. Boa tarde, boa tarde. Antes de mais nada, eu quero passar a palavra para o Ronaldo, nosso coordenador da FISA do Comitê Olímpico do Brasil, nosso gestor lá. Bom, boa tarde, galera. Boa tarde, pessoal todo. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É um prazer e uma honra a gente estar aqui falando com vocês. Eu acho importante esse tema de prevenção de lesões e de vários exercícios de ativação, que, como o Juan falou, acho que a vela evoluiu bastante, evoluiu muito. Há muito tempo atrás eu acompanhei um pouco a vela numa Olimpíada e eu não via a capacidade física deles, a capacidade técnica excepcional, mas a capacidade física ainda tinha muito que ser trabalhada, ainda tinha uma estrada a ser trabalhada. E hoje, acompanhando com o Bruno, né, a gente debate bastante o trabalho que ele vem fazendo com os atletas de ponta de vela no Brasil. Ele acompanha muito de perto a Martina e a Caena nos treinamentos e nessa orientação de ativação muscular e junto com a preparação física. E isso evoluiu muito, evoluiu quanto o nível do atleta de vela é agora um atleta físico também, que necessita desse físico, e junto com o físico vai a força mental também, para suportar as diversas estratégias, as diversas adversidades, que cada dia é completamente diferente, não é uma piscina, né? Então muda condições climáticas, muda tudo, e ele tem que suportar e saber estar forte mentalmente e fisicamente para suportar as estratégias e a competição. Isso é legal, a gente está falando isso, e com isso também entra um risco maior de um aumento do número de lesões por uma sobrecarga maior da musculatura, das articulações, e a gente está aqui, o melhor ponto é prevenir esse tipo de lesão, porque a gente tem o atleta o tempo todo competindo, treinando, não ficando fora de competições, provas ou treinamentos importantes que ele possa, por causa de uma lesão, ter que ficar de fora. Viu? Brunão, segue aí a palavra. Então, gente, o Ronaldo já introduziu alguma coisa. Eu quero dizer, eu trabalho com a vela, com a equipe de vela olímpica desde 2013, começo de 2013. Mais especificamente com as meninas de Niterói, mas em viagens acompanho praticamente todos. O pessoal já deve me conhecer aí de outras coisas. Então, ao meu ver, o trabalho da fisioterapia na prevenção de lesões é de suma importância, porque você vai dar uma vida útil para o atleta, de certa forma, um pouco maior. Você vai prevenir as lesões
que na vela, de um estudo de 2012, cerca de apenas 20% em decorrência da prática da vela, os outros 80% em decorrência de desvios musculares, de traumas, de qualquer outra coisa que não seja a vela. Às vezes até o preparo físico mal feito é capaz de lesionar o atleta sem você proteger uma articulação que vocês usam demais. Na verdade, muda muito de barco para barco, né? Na verdade, a gente sabe que tem alguns barcos que são de escora, tem alguns barcos que são de escora também mais em pé, outros enganchados. Tem a prancha, que a gente acabou de falar com o nosso atleta jovem, que mudou do RSX, que era uma coisa razoavelmente estável, para uma coisa completamente instável. Então, assim, tudo isso a gente tem que avaliar o que está mais envolvido e criar metodologias para que a gente proteja as articulações, músculos e travou. Em suma, o atleta que está fazendo com que aquele barco ande, né? No começo do nosso trabalho, lá em 2013, foi bastante difícil de introduzi-lo, porque os atletas da vela, como o Ronaldo falavam, eram muito, mas muito bem sucedidos, mas nunca necessitaram muito da forma física. Eles sempre trabalharam na tática, na técnica, na técnica, e a parte física ela ficava mais ou menos perdida, né? E aí a gente conseguiu introduzir com isso, e a gente tem essa noção de que quanto mais fisicamente bem preparado você esteja, mais você vai olhar a rajada à frente, mais você vai ter condição de não pensar: meu tornozelo está doendo aqui quando eu fui passar embaixo da retranca. Por quê? Porque você está 100% focado onde você tem que focar. A vela é um esporte macro, né? E se a gente não tiver com a visão macro em dia, a gente estiver pensando naquele tornozelinho que está ali lesionado, a gente não vai conseguir ver nada e vai, né? Enfim. Uma coisa importante a colocar também, não só a vela, como todos os esportes, quando você pratica somente o gesto esportivo, você dá mais ênfase a grupos musculares. Como o Bruno falou, diferentes barcos, diferentes approaches de cada barco e diferentes solicitações de grupos musculares. Quando eu só trabalho esse grupo muscular, naturalmente eu gero um desequilíbrio nessas articulações. E é isso que a fisioterapia vem para reequilibrar, a gente fazer trabalhos concomitantes. A gente não aqui, junto com a preparação física, a gente não está só pensando em melhorar a performance, mas principalmente pensando em reequilibrar grupos musculares, reequilibrar a força nas articulações, que vão envolver as articulações que fazem o movimento, que promovem o movimento daquele gesto esportivo, daquele barco, para poder minimizar o risco desses desequilíbrios gerarem lesões. E a gente sabe que um dos fatores grandes para gerarem essas lesões, qualquer tipo de lesão, é realmente esse imbalance da musculatura de uma articulação. Viu? Claro que tem articulações que têm uma diferença de movimentos ou uma diferença de forças naturais. Exemplo, o nadador no ombro tem um grupo de rotadores internos muito mais forte que os rotadores externos, mas esse tem uma razão para isso, né? Tem uma razão, um percentual dessa menor força. Se eu aumento muito esse percentual, eu aumento o risco dele ter lesão. E assim serve para todos os esportes, inclusive a vela. O esporte ele tem que ser praticado com o maior equilíbrio possível do corpo. Na verdade, um programa preventivo ele tem que visar 3 coisas. Uma é a liberação miofascial, né, a liberação da parte muscular. A segunda é o arco de movimento articular, preservar o arco de movimento articular e ativar a musculatura que protege a articulação justamente desse grande desequilíbrio natural que a gente tem biomecânico, né? Então, para um programa de prevenção ser efetivo, ele precisa englobar todas essas 3 funções, né? E para cada gestual, para cada barco, isso tende a mudar um pouco
a princípio, né? Uma outra coisa também que a gente consegue, a partir de um trabalho de prevenção, é diminuir, de certa forma, queixas crônicas que o atleta tenha. Ele vai ter instrução para estar fazendo uma rotina de autocuidado, de preservação daquela articulação que já tem um problema, pode ser por qualquer outra coisa, na verdade, não só pela prática da vela, e que aquilo não vai incomodar ele na hora do velejo, né? A gente quer englobar o atleta como um todo. A gente precisa fazer com que ele pratique o esporte da melhor forma possível, sem nenhum tipo de condição pré-existente que tire a atenção dele da prática diária da vela, né? E isso a gente consegue como, né? Essa rotina de prevenção. Normalmente a gente faz um aquecimento, que a gente chama de preventivo, que é justamente a ativação, né, desses grupos musculares importantes para que essa coisa toda funcione de forma correta. E a gente tem uns cuidados pós-treino também que são bem importantes, como a gente estava conversando antes. Não estava todo mundo na sala, mas que teve uma mudança de gestual do RSX para o foil. E aí a gente precisa trabalhar mais o relaxamento de algumas musculaturas para que ele, o atleta no caso, não treine mal no dia seguinte, que ele consiga desempenhar o melhor papel possível. Isso é identificado nessa avaliação físico-funcional que a gente faz com os atletas. Então, a gente vai começar a atender o atleta de diferentes categorias, a gente faz essa avaliação físico-funcional, primeiramente para identificar esses desequilíbrios, identificar essas fraquezas, ou identificar o gesto esportivo que está sobrecarregando mais um grupo muscular ou uma articulação e tudo. Mediante a isso, a gente planeja um programa individualizado, é importante. Tem alguns exercícios que são comuns a todos, são importantes a todos os grupos, mas outros exercícios são mais individualizados em função do gesto esportivo e em função de algum tipo de lesão prévia, tá? Para a gente fazer uma individualização do trabalho. Às vezes, no mesmo barco, você tem... quando barco duplo, né, o Bruno que me corrija, tem pessoas que fazem movimentos ou são sobrecarregados, articulações e grupos musculares diferentes, e aí no mesmo barco, mesmo tripulação, a gente tem diferentes exercícios para cada um. Tá certo, Ronaldo, é isso aí mesmo. E normalmente o que a gente faz Por que a gente precisa disso? Porque todo treino e toda competição é importante. Quanto mais você render no treino, melhor. Se você fizer um recovery pós-treino para no dia seguinte você conseguir desempenhar o mesmo papel, ele é tão importante quanto você arrumar o seu style, ou enfim, ver medição de bolina, né? O Juan que sabe disso, vocês passam muitas horas no clube mexendo no barco e às vezes, muitas das vezes, negligenciam o próprio corpo, que é o motor que o barco tem, né? O barco anda com vento, mas se o motor não estiver em dia, não tem como a gente fazer nada. O que a gente nota é que essa rotina que a gente tem implantado junto à vela tem gerado bons frutos, porque a gente diminuiu muito o número de lesão, diminuiu muito o número de queixa e, de certa forma, nossos atletas continuam performando de forma muito boa. Todos eles hoje têm um programa de dissociação, de prevenção, de força. Isso tudo tem que ser programado junto ao técnico também. A gente não pode esquecer que a metodologia de treino do técnico, né, onde vai ser o pico, onde vai ser a remissão da curva, ela também é muito importante. Né? Eu, como já foi falado, eu tenho trabalhado muito junto da Martina e da Caena há muitos anos. E o Ravi sempre conversa com a gente. O Juan também fez parte lá do nosso Pan-Americano, das nossas últimas etapas, está com a dupla do 49er masculino. Sabe que a importância que a gente tem naquele papo antes do treino, antes da regata na manhã no clube, né? Você pode falar um pouco sobre essa nossa rotina das viagens aí. Só colocando mais uma coisa, como o Bruno falou, a importância do técnico como grande maestro disso aí é um trabalho interdisciplinar. O técnico passa a ser importante, né, e passa a ser importante
para a gente programar o tipo de atividade, dependendo da intensidade do treino que for dada e do tempo que a gente tem programado. Mas muitas vezes essa interação com o técnico faz com que a gente opte por trabalhos mais regenerativos do que trabalhos de fortalecimento, por exemplo. Ou opte por trabalhos de mais mobilidade articular de um grupo muscular, como forma de aquecimento para aquele treino que a gente sabe que vai ser muito solicitado. Então, essa interação é importante justamente para a gente planejar dentro da periodização do técnico, qual as nossas estratégias de intervenção. E isso, o pessoal que está atendendo a nossa palestra, acho que essa é a chave do sucesso, né? Essa comunicação entre as áreas que trabalham junto com o atleta, nós técnicos que estamos trabalhando na água, a equipe que está trabalhando o corpo, a equipe que está trabalhando a mente, a gente tem que estar muito vinculado, né? E como o Bruno falou, a gente, por exemplo, toma um café da manhã, troca uma ideia, posso até chegar e falar, pô, na sessão de ontem eu vi o atleta X com uma mobilidade menor, não teve um rendimento tão bom na sessão, aí ele já chega com essa informação para começar a detectar se a gente está tendo algum problema, porque lembremos que não sempre sai do atleta essa informação. Às vezes um vídeo, o próprio treinador olhando de fora pode aportar essa informação. Além de trabalhar com as curvas de treinamento, da intensidade, em referência aos eventos focos, né? Quando a gente pode aumentar a carga, quando devemos diminuir. E essa comunicação vai ser o grande segredo da planificação. Queria aproveitar que o Valtinho está presente aqui, para também dar umas palavras, que acho que é fundamental na sua experiência, poder transmitir também o importante dessa relação, né? E essa comunicação. O Walter está aí na escuta? Sim, Bruno. Juan, obrigado. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Já conheço os dois aí há muitos anos. Trabalho maravilhoso aí que vocês fazem. Vocês realmente conseguiram mudar toda a realidade do esporte da vela. E a gente sempre teve velejadores muito talentosos, né? E isso superou, vamos dizer assim, outras questões aí, técnicas, táticas e as físicas, né? Mas a gente sabe que hoje não tem mais espaço para isso. Todas as habilidades têm que ser trabalhadas da mesma forma. E desde na vela, assim, que eu participei desde 2001, a gente introduziu aí a multidisciplinariedade com fisioterapia, bioquímica, medicina, treinamento físico e, graças a Deus, foi dada continuidade aí. Eu me afastei da vela um pouco, mas foi dada continuidade e eu vejo que os frutos estão sendo colhidos aí. E é importantíssimo a gente agora realmente introduza isso na vela jovem, para que isso faça parte do dia a dia do velejador que está na sua fase de formação, né? E que ele já chegue no clube, como o Bruno falou, depois de regular o barco, já vai lá fazer o seu alongamento, o seu aquecimento, para se preparar para a velejada, o que é ainda muito pouco observado até em outros países. Mas a gente não deve olhar para os outros países, a gente deve fazer o que é o bom, o que é o correto e o que a ciência do esporte aí tem para apresentar. Então, parabéns aí, eu vou ser bem breve, boa palestra aí e espero que todos aproveitem e façam muitas perguntas aí, porque vocês estão com dois profissionais excelentes aqui na frente de vocês. Um abraço. Obrigado, Valtinho. Pegando o gancho que ele falou, a gente passa para aquela rotina de exercícios preventivos, ser como uma rotina, como a mesma rotina que a gente tem de escovar o dente, de ir ao banheiro antes de dormir, a gente passa a fazer uma rotina dos exercícios preventivos que são importantíssimos. Hoje eu me atrasei, o horário do treino é às 4 da tarde, eu cheguei muito em cima do horário do treino. Gente, vamos dar prioridade ao principal, que é o treino. Isso não vai ser isso, vai ser a exceção da regra. Os outros dias você vai ter tempo hábil de fazer essa rotina
pré-treino e pós-treino. Eu acabei, estou exausto, quero ir para casa. É a hora que faz a diferença a gente ter também uma rotina de pós-treino, né? E, Brunão, quer começar a falar da rotina de exercício preventivo pré? Então, essa rotina de exercícios preventivos ela é muito importante porque ela vai aumentar a proteção articular, como já foi dito, ela vai aumentar o arco de movimento articular, ela vai ativar a concentração do atleta, né, que é muito importante no esporte que é macro, o esporte de vocês, e é um espaço de tempo curto. A gente sabe que a vela, nem sempre vocês vão para a água no momento que é o momento marcado da regata, né? E eu sempre sofri muitas perguntas com relação a isso. Pô, mas e aí, vale a pena fazer, não vale a pena fazer? A rotina de prevenção ela vai ser realizada de qualquer forma. Não adianta você não fazer porque você vai entrar na água só a meio-dia e são 10 horas da manhã. De qualquer maneira, você já aumentou a concentração que você tem para o seu esporte, você já ativou o seu corpo, você já começou o dia de forma diferente e isso vai te render frutos, mesmo que seja 3 horas ou 4 horas, sabendo que aquele dia não vai ter vento ou que vocês vão ter que esperar dentro da água. Só dar uma explicação do que seria uma ativação muscular, aí talvez para o pessoal, esse grupo jovem. É como se a gente, antigamente se falava muito, você deve alongar antes de fazer uma atividade física para preparar o músculo para a atividade física. Isso já caiu por terra, o alongamento pré não aquece, não prepara músculo nenhum, mas sim essa ativação muscular, hoje se tem estudos, essa ativação, esse início de um aquecimento, e esse aquecimento deve ser feito, ele sim vai preparar o músculo, ele deve ser feito com diversos exercícios, exercício de coordenação, exercício de força, exercício de flexibilidade no meio. Isso sim vai ativar essa musculatura e preparar você para o que você vai enfrentar dentro da água. Como o Bruno falou, eu não tenho um tempo certo que eu vou cair, não é um atleta de natação que sabe que a prova dele é naquele momento, naquele horário, mas a partir do momento que você ativa, você libera, como se você botasse um óleo lubrificante nas articulações, você já melhorou para o teu dia inteiro. Eu costumo falar para pacientes, não atletas, que eu tenho no consultório às vezes, que vamos fazer essa rotina de manhã cedo, quando acordar, que você vai botar um óleo lubrificante nas suas articulações e vai melhorar esse movimento articular, essa amplitude articular para o dia inteiro, viu? Por isso a importância de fazer e por isso esse ganho, mesmo sendo 3 horas antes ou 4 horas antes do exercício em si. E aí eu acho que a gente pode falar agora um pouco da rotina pós-treino, né? E aí depois a gente abre para pergunta. O que vocês acham? Já tá bem falado, Ronaldo? Sim. Frisar de novo um pouco do autocuidado, quanto é importante a consciência de cada atleta quanto a isso. Justo. Então, também é importante você ter uma rotina pós-treino. Na verdade, você não vai para casa descansar, né? Tu vai para casa descansar depois de você fazer o seu dever de casa. Como você fazia quando você era mais jovem, que tinha professora te cobrando os deveres cada dia que você fazia, né? Na verdade, essa rotina ela pode ser feita justamente da liberação miofascial também, que relaxa músculo, previne nódulos, combate disfunção do tecido músculo-esquelético, aumenta o ganho de arco de movimento, diminui rigidez sem perder a ativação. Enfim, essa rotina ela tem que compreender isso, um bom alongamento e uma boa hidratação e às vezes o descanso, porque o descanso e o copo de água às vezes é muito melhor que qualquer outra rotina no seu dia. Na verdade, isso é engraçado, é uma tônica engraçada da prevenção de lesões, que quando a gente começa a estudar, você gira em vários exercícios, sim, são benéficos, são importantes para diminuir as tensões que o músculo teve durante o treino ou preparar aquele músculo para as tensões que vão ter durante a carga de treino. Mas o mais importante, o que melhora a recuperação
e hoje é a tônica de estudo da fisioterapia, da parte de preparação física, é como eu recuperar esse atleta para o treino no dia seguinte. A melhor forma de recuperar esse atleta para o treino no dia seguinte é a hidratação, a alimentação balanceada e o descanso, o sono. Então, a gente tem muitos casos de recorrência de lesão, e eu já tenho estudos quanto a isso, com uma noite mal dormida, e a pessoa fica mais cansada para o dia seguinte e aumenta o risco de lesão. Então, eu acho que é bem o feijão com arroz. A gente tem que fazer o feijão com arroz de descansar, se alimentar e hidratar, e aí somar essas estratégias de recuperação que nós estamos falando, que é o rolo de liberação miofascial, é o trabalho muscular paralelo ao gesto esportivo, onde vai fortalecer grupos musculares agonistas e antagonistas para ter um imbalance melhor naquela articulação e não sobrecarregá-las, ter uma ativação, uma ativação dessa musculatura, um aquecimento dessa musculatura para preparar para o exercício e muitas vezes uma mobilidade articular que, como foi falado anteriormente, o técnico pode até identificar. Nossa, eu estava querendo que ele fizesse um tipo de movimento e ele não estava alcançando para fazer esse tipo de movimento. E aí você vai identificar o porquê desse não ter conseguido. Não é uma deficiência técnica, mas sim uma deficiência de amplitude articular. Por isso que ele não está conseguindo realizar esse movimento. E aí é a hora que a fisioterapia tem ferramentas para intervir e para ajudar nessa execução do gesto esportivo. Sim, agora a gente vai passar um pouco para essa rotina de autocuidado, né, que a gente fala muito lá dentro do nosso CT e para os atletas, né? Vocês podem ter dois tipos de lesão, a lesão crônica e a lesão aguda. A lesão crônica não necessariamente ela vai te tirar da prática esportiva, não necessariamente ela vai te diminuir a performance, mas com certeza ela vai te atrapalhar em um todo ou quando você precisar daquele pico de performance. Você vai lembrar daquela dor, você vai lembrar daquela coisa e não vai ter condição de seguir em frente, né? Por isso é muito importante você ter rotinas que te façam melhorar dessas coisas crônicas. As coisas agudas nem sempre a gente pode intervir previamente, porque é um acidente, alguma coisa que a gente tem mecânico, entende? E aí sim, aí a gente vai à fisioterapia, vai fazer com que aquele tecido cicatrize, a gente vai interferir junto ao processo cicatricial, fazendo com que isso se dê num tempo menor e sem uma sequela permanente. Seria uma fibrose, uma estrutura que não tem uma amplitude de movimento perfeita e demais coisas que a gente sabe, né? As crônicas a gente consegue trabalhar e diminuir, enfim, a incidência delas. Mas as traumáticas a gente deixa justamente para a fisioterapia atuar diretamente. As crônicas, a rotina de autocuidado, ela já dá o jeito, né? Ronaldo quer me... Não, é legal entender, a gente sempre ouviu aquela tônica, né? Sem dor, não teve treinamento, eu não treinei direito se não tiver dor. Basicamente, não é uma dor maléfica, digamos assim, é uma dor benéfica. A gente tem que tirar, é como se a gente tirasse o músculozinho da zona de conforto, a gente tem que ir com uma sobrecarga maior, até por isso que a gente cresce. Esse é o objetivo do crescimento da preparação física, da intensidade do treino, para melhorar vocês, ou seja, para eu subir um patamar, eu tenho que fazer com que aquele músculo sofra uma série de adaptações para chegar àquele nível acima. Mas a grande diferença, o grande caminho que vai percorrer se esse estímulo mais intenso teve um tempo de recuperação, teve uma recuperação, uma boa recuperação, e aí todas essas estratégias que a gente está falando, o sono, a hidratação, a alimentação correta e essas outras estratégias associadas são a liberação miofascial, a ativação muscular, ou se não teve essa recuperação completa, se não teve essa total recuperação, ela vai para o caminho ruim, que seria dessa dor, que seria uma lesão. Então, a gente sair de um treino com certa dor, um certo desconforto, é normal, não é que a gente
iniciou uma lesão ou fez uma lesão, nada disso, mas é exatamente a gente tirando o nosso corpo da zona de conforto para um crescimento, para adaptações fisiológicas, para tudo que a gente vai trabalhar mais. Na vela, não sei, talvez uma intensidade de treino hoje é X, amanhã é 2X, depois 3X. Aí vem um período de recuperação de um treinamento mais técnico, talvez. Isso é composto, essa periodização é composta também para a gente minimizar as lesões. Viu? Agora eu acho que ficou mais ou menos, né, Ronaldo? Eu acho que quem tiver pergunta aí para fazer, a gente está aí para tentar elucidar. Então, aí vamos a fazer a seguinte dinâmica. Como você quer montar? Aí, acho que quem quiser liberar o microfone para perguntar, fica à vontade, tá? Que não seja um caos. Ou se tiver problema com o microfone ou o cachorro estiver fazendo muito barulho, pode escrever no chat que a gente vai ver. Tá? Se vocês estão de acordo, acho que isso é uma dinâmica boa. Aí já temos alguma. Juan, tem algumas perguntas aqui. Não sei se pode falar ou se escreve. Não, pode falar, bora. Toca para frente. Assim, já foi dito essa questão da ativação ser feita, pode ser feita 2, 3 horas antes. Mas, assim, para otimizar essa ativação, existe algum tipo de protocolo melhor para ser usado tipo, logo antes de ir para a água? Ou geralmente a ativação é a mesma, não muda muito? Se você fizer entre 2 horas, 3 horas ou 20 minutos antes de ir para a água, entendeu? Algum protocolo que vocês recomendam mais? Pode alguém quer falar? Não quer falar, Ronaldo? Não, eu acho que uma coisa é importante, é o feeling do atleta. O atleta se conhecer, e aí entra no processo, o Bruno hoje acompanhando alguns atletas da vela, ele tem um conhecimento de cada atleta, tipo da percepção de cada atleta, isso é o feeling do técnico, do preparador físico, do fisioterapeuta. Quanto tempo antes ele se sente melhor, sente bem com aquele aquecimento. Fazendo um paralelo aqui à natação, eu já vi alguns atletas que aquecem mais próximo ao horário da prova e outros que aquecem muito tempo antes e depois só caem na água para dar um leve estímulo. Então, vai muito do que o atleta sente bem. É importante dessa ativação, como eu falei, da lubrificação do óleo nas articulações. Isso pode ser feito um tempo antes, isso não tem indifere, mas provavelmente eu acho que todo atleta, não sei como é que é a rotina, o Bruno vai falar melhor da rotina de um dia de competição, de um dia de treinamento forte. Basicamente você sai da marina e tem um tempo ainda que você vai velejar. Talvez esse período seja um tempo de aquecimento, de um esforço mais reduzido. Você, confere comigo? Sim. Estou viajando. O que a gente faz normalmente a gente faz um programa razoavelmente curto, cara, que dá para ele ser feito de 15 a 20 minutos, privilegiando normalmente as áreas mais problemáticas. Exigidas. Ou mais exigidas, né? A gente tem essa programação normalmente todo dia de manhã, pós café da manhã, a gente se encontra, muda de um para outro, não tem jeito. Por exemplo, a Martini faz uma coisa, a Caiana faz outra, o Jorge faz outra, e a gente tenta, nesse ponto, durar apenas de 15 a 20 minutos e para ter a atenção do atleta nesse momento. Está respondido? Está respondido. Eu não sei se pode fazer outra, pode mandar outra pergunta já ou alguém quer fazer a pergunta também? Pode, e aí passamos para algumas perguntas que temos por escrito no chat. Tá. A última pergunta, então, é em relação ao pós-treino também, que acontece uma dúvida recorrente, assim, tanto no dia a dia de treino como em campeonatos. No dia a dia de treino, por exemplo, você vai para o clube de bike e tudo mais, veleja, e aí depois ainda volta de bike para casa ou vai direto para a academia, né? No meu caso, eu pego a bike e vou direto para a academia. Esse processo todo pós-treino, de liberação e tudo mais,
seria melhor fazer ele direto após a academia, direto após o velejo, entre um treino e outro, entendeu? E no campeonato é meio parecido também, porque logo após voltar da água, você ainda tem que, de repente, checar material, voltar para o hotel, tomar um banho e tudo mais. Existe também um padrão recomendado de fazer logo depois do exercício, ou pode esperar um pouco, enfim. Eu acho que o ideal, quando você faz o treino, quando você está em fase de treinamento e você sai de um treino para o outro, é como se você ainda estivesse englobando o treino. Você pode fazer depois da academia, né? Você vai de bike para a academia, tem seu período na academia que você vai fazer algum tipo de exercício e depois separar lá uns 10 minutinhos finais para fazer uma liberação miofascial. Essa rotina de liberação, não necessariamente você tem que fazer para todos os grupamentos musculares do corpo. Vai mais em cima, né? Você faz mais específico para mais em cima do que você trabalhou naquele dia. Quanto à rotina na competição, eu sei que vocês têm uma rotina de voltar, tem de desmontar algumas coisas de material, organizar material e tudo, mas antes, vale a pena, antes de um banho lá, fazer um pouquinho da liberação, principalmente nos grupos musculares que você sentiu que foram mais solicitados naquele dia. Normalmente a gente preconiza esse período de 30 minutos a 1 hora após o esforço, que é onde ele tem mais eficácia, né, cientificamente falando. Pós o esforço total, tá? Tá ótimo. Do esforço Obrigado. total. Boa, vou ler aqui uma pergunta de um grande técnico do Brasil, Alessandro Saldanha, também conhecido como Espanto, que está aí escutando com a gente. Ele perguntou o seguinte: você recomenda algum tipo de aquecimento, ativação dentro do barco ou no bote, no caso de muitas horas de espera no frio bravo, ou basta o próprio velejo mesmo? É uma boa pergunta. Sim. A coisa mais difícil é você tirar a atenção do velejador para fazer alguma coisa quando ele já está dentro d'água. Vocês sabem disso, né? A tensão, ela é enorme. Eu, pessoalmente, não gosto de mexer nessa hora, porque eu posso atrapalhar o dia do atleta. Eu tento, na grande maioria das vezes, aumentar, ajudar, auxiliar o atleta a ter a performance. E quando você começa a colocar muitas coisas no dia a dia, você acaba atrapalhando a performance, seja por concentração, seja por... a galera na vela é bastante, como se diz, quando você tem... eu esqueci a palavra, enfim. A galera tem uma cultura assim, que isso me dá sorte, isso me dá azar. Então, assim, supersticiosos. A gente tenta não mexer, justo. A gente tenta não mexer no dia a dia, assim, muito pré-regata, porque eu posso atrapalhar alguma coisa que eu não estou ali para isso. Eu estou ali para tentar aumentar, ajudar. E se porventura um dia ele não fizer, com certeza não vai dar nada. No frio, a gente tem um agravante que a musculatura pode ficar um pouquinho mais tensa, pode propiciar um pouquinho mais de chance de lesão, mas eu não gosto de mexer nisso. Eu ia separar, o Bruno sabe mais a rotina durante uma competição, como é que é, e entendo que a gente mexe com valência física, né, do dia, né? Um dia está mais frio, outro dia está mais ventando, outro dia está chovendo, e aí isso tem, continuamente tem a regata, né? Só as interrupções das regatas são, acho que por alguns fatores aí, talvez um mar ou local muito agitado, não sei. Mas, basicamente, o frio exige que o atleta aqueça um pouco mais. Aquela musculatura para chegar àquele aquecimento, para preparar para aquele exercício, exige um aquecimento um pouco maior, né? Então, volto a falar, é muito do feeling do atleta saber, é um dia frio, eu para aquecer, eu dependo de fazer um número maior de exercício ou um tempo maior para me aquecer. Quanto à rotina, é muito à vontade, é muito que o atleta se sente bem. O ideal é que todo aquecimento envolva exercícios de coordenação, exercícios de força, exercícios de agilidade, exercícios de flexibilidade, isso em diferentes situações. Situações similares ao movimento da vela, situações completamente diferentes, só como aquecimento. Então, você englobar esses grupos de exercícios não tem menor problema. Eu vou dar uma corridinha, depois eu vou fazer um agachamento, depois eu vou fazer uma corrida em diferentes direções, e aí varia muito o que você quer aquecer.
é muito em contato com o técnico, junto com o técnico, ao atleta, para o que ele sente melhor, né? E aí, isso, o período de treinamento acompanhando vai te dar essa base para entender, ter esse feeling de cada atleta. Excelente. Temos outra pergunta aqui. Gostaria de saber, globalmente, quais os grupos musculares mais exigidos para podermos criar e realizar exercícios referentes a estes grupos utilizados na vela. E se tem diferença de ativação nos músculos conforme as classes de vela, exemplo, uma classe que exige mais ou menos da lombar ou da cintura pélvica. O Bruno vai estar mais então, capacitado a responder? O que acontece? O gestual muda de barco para barco, né? Na verdade. Então, você tem que cada vez englobar musculaturas específicas para barco. Tem barco de escora, tem barco de alça, tem barco de escora na cintura, você tem a pessoa que faz força, a pessoa que não faz muita força. Então, assim, você tem que englobar isso tudo na tua rotina, só que diferenciando, às vezes, para tripulação. O proeiro faz uma coisa, o outro faz outra. Enfim, você tem que jogar nas 11 e tentar adequar a rotina para cada função dentro d'água. E para cada dia. Tem dia que tem pouco vento, tem dia que tem mais vento. Enfim, as queixas e as coisas mais exigidas, elas são justamente em decorrência do espaço que vocês estão velejando. Tem lugar de onda curtinha, picada, que aí quem escora dá problema no tornozelo. Tem dia que não tem vento, que quem é do 29er ou do 49er sente mais o joelho porque tem que entrar e tem que fazer um valgo dinâmico. Você mudando a característica de onde você está velejando, mudando a característica do barco, você tem que adaptar toda uma rotina completamente diferente. A gente colocou antes que realmente tem as rotinas diferentes, mas tem alguns exercícios que são comuns a todos. Eu incluo, e o Bruno vai ver se confirma comigo, que os exercícios de ativação de core, de toda essa musculatura do centro do corpo, são importantíssimos para todos eles, comum a todas as classes. E aí, dentro desses, alguns exercícios a mais para esses tipos que o Bruno descreveu agora. Perfeito, Ronaldo. Concordo com você em gênero, número e grau. Temos outra pergunta da Isabela. Sabendo que a maioria das lesões ocorrem durante a escora e tendo como os locais mais lesionados os tornozelos, joelhos, quádriceps, coluna lombar, e cervical, e punhos, e ombros, quais exercícios de alongamento podemos fazer? Aí é um pouco mais complicado de eu passar uma lista. Se ela quiser, de repente, pegar o meu contato e eu conseguir um tempo aqui, eu passo para ela uma lista de coisas que ela pode fazer para cada articulação, com certeza. E vai depender também da queixa, né? A queixa do velejador vai começar a nortear a gente em função do que ele tem. O programa preventivo vai usar tudo, mas as queixas elas vão nortear uma fraqueza ou a necessidade de um trabalho articular para o ombro, para o tornozelo, para o joelho, enfim, vai depender justamente de uma avaliação prévia. A avaliação prévia, isso. E de um conhecimento do que a gente tem que enfrentar, se é um laser, se é um 470, se é um 49er, e, enfim, a gente não é uma receita de bolo. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Principalmente serve para ela, o trabalho preventivo vai ser baseado nessa avaliação prévia. A gente tem um escopo de exercícios, né, que a gente já sabe, que já foi mensurado com os atletas que a gente tem acompanhado, mas cada atleta é um novo corpo, é uma nova solicitação. Às vezes esse atleta tem uma sobrecarga maior numa articulação por ter um arco de movimento naquela articulação menor, mais reduzido, e aí gera uma sobrecarga maior. Então, a gente vai ter que passar alguns exercícios que mobilizem aquela articulação para a gente ganhar aquele arco de movimento e, assim, a sobrecarga ser esperada, digamos assim, ou normal daquele posicionamento. Mas existem vários diferentes atletas que têm
dificuldades de mobilidades articulares que geram uma tensão maior que a gente identifica durante essa avaliação e durante esse acompanhamento que a gente está com os atletas, com a conversa com o técnico, com a identificação de alguns pontos de dificuldades, de restrições, e a gente vai em cima desses pontos. Excelente, Ronaldo. O Alexandre está complementando sua pergunta. Vocês acham que vale a pena criar essa rotina no atleta para esse aquecimento dentro da água após horas de espera no frio? Se sim, que tipo de rotina você sugeriria levando em conta o espaço que temos? Você pode repetir, Juan? Eu fiquei com o meu microfone ruim, eu estou com pouca bateria no Bora, pelas fone. dúvidas, meu portunhol não é nota 10, então se quiser ler o chat, vai ser bom. Ô, Ronaldo, se você quiser responder, eu não consegui ouvir, eu estou com fone Não, vou procurar outro. A pergunta está no chat, complementando a pergunta que já tinha feito o Espanto. Voltando à minha pergunta, vocês acham que vale a pena criar essa rotina no atleta para esse aquecimento dentro da água após horas de espera no frio? Se sim, que tipo de rotina você sugeriria levando em conta o espaço que temos? Eu me pergunto, o espaço que tem é porque já estão dentro d'água, já estão no barco? Eu acho que pelo espaço talvez seja o espaço reduzido, né, do bote ou do barco próprio, né? Não sei se ele se refere espaço a isso ou espaço de tempo de intervalo de regata em regata. Porque pensando em terra, eu acho válido fazer uma rotina de aquecimento, sim, um aquecimento até maior se o dia estiver frio, mas aí entram esses fatores que a pessoa está dentro do barco, né, e a regata foi um pouco adiada ou está demorando mais a iniciar do que o normal e você está exposto ao frio, a uma situação totalmente adversa e vai perder aquecimento. Aí eu acho que o melhor é que ele, nesse ponto, talvez que ele, você vai ter que velejar um pouco mais próximo aqui. Aí tem que o Bruno vai poder falar melhor que eu quanto à rotina da largada e tudo. Eu tenho mais 15 minutos, eu vou velejar um pouco mais aqui, um pouco próximo para manter o aquecimento da musculatura, coisas assim. Normalmente tem aquele teste da raia, né? De teste do barco e tal, parará. Mas sem dúvida nenhuma, é um momento bastante complicado para a nossa atuação, porque a gente depende da quantidade de vento, da condição climática. Mas, enfim, mas ainda assim, é muito melhor você fazer do que você não fazer, entende? Agora, aonde e quando você vai colocar, se está mais frio, se eu fiquei mais tempo dentro da água, sem dúvida é um fator que às vezes foge à nossa mão, né? O que é certo é que se ele não fez, ele está muito pior do que quem fez. Enfim, ele não aqueceu, né? O meu ponto de vista é esse. Boa. Eu fiz um paralelo aqui quando eu era atleta de remo, que é de barco também, mas não tem nada a ver com a vela, mas era um horário certo da regata. Quando a regata atrasava um pouco, o que eu fazia era remar um pouco mais, entendeu? Sem medo, sem receio de cansar. Mas, como eu falei, era uma rotina e eu sabia o horário da largada. Eu não sei como é que é essa rotina da vela. Se tem algum horário pré-estabelecido para a largada, ou fez um delay dessa largada de vamos ter um atraso de 2 horas, se isso é mensurado ou não. Agora as condições do vento melhoraram, e aí a gente vai para a regata. Se o atleta está dentro d'água, o que eu sugiro é ele velejar um pouco próximo ali ao ponto de largada, ao ponto que ele tem que estar, para se manter aquecido, se manter em atividade. Na verdade, Ronaldão, isso não tem horário, depende justamente de quando o vento entra. Às vezes fica-se o dia inteiro no clube esperando para ter uma regata, às vezes fica dentro da água 4 horas para não ter nenhuma. Enfim, isso vai variar justamente com relação ao dia. E a única coisa que se pode fazer, no meu ver, é justamente dar uma velejada um pouco mais, ir até um certo ponto, enfim, tentar dar uma aquecida na prática do velejo, porque a gente não tem muito como coordenar isso. Essa foi a minha sugestão também, e eu entendo que isso seria o melhor possível. Vamos, não sei, tem que vivenciar ali o dia a dia para ver o que a gente geraria junto ao técnico de estratégia quanto a isso. E mais uma vez eu gosto de ressaltar que
Se a gente se meter muito na rotina do atleta, o atleta perde a concentração e você acaba atrapalhando ao invés de ajudar, né? E a gente tá dentro do time simplesmente para ajudar e não para atrapalhar. Uhum. Não, Concordo. mas é importante isso, que este tipo de... A gente vai gerar uma rotina. Eu acho que é importante este tema. Se a gente vai gerar uma rotina, a minha Sim. sugestão seria começo a gerar a rotina no treino, para que não Uhum. seja algo novo no meio da competição, que pode No meio da competição, isso. interromper a tranquilidade ou a rotina do próprio atleta, né? Que isso é importante Não, sempre manter. com certeza. Vou passar das seguintes perguntas. Felipe Ô, Machado Rô, posso fazer uma pergunta. pergunta? Sim, depois, vou passar aqui a deixar e passo para você, tá bom? Tá. Beleza. As práticas de yoga e meditação têm espaço na prevenção de lesão dos atletas de alto nível? Pergunta a Felipe. Sim, elas são feitas. O yoga é uma prática de atividade física que ela visa manter o equilíbrio, tensão muscular, ativar a respiração. Ela é, sem dúvida, benéfica, mas ela tem que ser uma rotina complementar, né? Com o que a gente faz, com o que a gente estuda, com o que a gente tem de preventivo. Ela vai servir, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, vou dar um nome que vocês todos conhecem. A Kaena, por exemplo, ela é praticante de yoga. Ela faz yoga todo dia de manhã, independente do que aconteça. Não todo dia, mas nas fases que ela pode, né? Mas sim, é uma rotina excelente para complementar qualquer tipo de esporte. Até como concentração, foco, tudo isso são importantes. Mas aí bate, se a pessoa faz só yoga, bate naquilo que eu falei lá no início. A pessoa faz a mesma atividade o tempo todo e não faz exercícios complementares. Ela trabalhou mais um grupo muscular em detrimento de outros, podem gerar desequilíbrio. É importante ela incluir na rotina dela a yoga, ou na rotina do atleta a yoga, se ele gosta, se ele acha isso que dá um certo tônus da musculatura e principalmente usa como foco, né, como concentração, como trabalho de concentração, de respiração, tudo isso. Eu acho hiper válido, sim. Boa. Vamos, outra pergunta de Alan Godoy, de Brasília. Bruno, que tipo de testes físicos você tem feito com os atletas olímpicos da vela? Pode comentar um pouco, em terra, específico para a vela? Então, teste físico é com a preparação, né? Na verdade, a gente faz avaliação físico-funcional. A gente tenta mensurar graus articulares, a gente tenta notar certas discrepâncias, principalmente na articulação de ombro. Existem testes específicos, né, dentro da fisioterapia para você mensurar a articulação, para você mensurar Ronaldo, amplitude de movimentos, força muscular, desequilíbrios musculares, tudo isso são mensurados pela fisioterapia. A gente, em conjunto com a preparação física, faz uma análise funcional, no qual a gente está vendo alguns exercícios que ou ele consegue cumprir ou não consegue cumprir, e a gente identifica o porquê que não cumpriu. É uma fraqueza muscular? É uma limitação de arco de movimento? E aí isso a gente sempre, em conjunto com a preparação física, faz isso. Fazemos esses testes. Mas, basicamente, a avaliação fisioterapêutica vai identificar desequilíbrios musculares, pontos de dor, alterações do movimento normal daquela articulação, amplitudes de arco de movimento das articulações, limitações articulares que vão gerar sobrecarga naquelas articulações, naqueles músculos, propiciando a qualquer tipo de lesão. E normalmente a gente avalia o atleta como um todo e dá uma ênfase maior a uma ou outra articulação que seja mais usada naquele tipo de barco ou naquele tipo de desporto, né? Boa. Tinha o Guilherme Plens de Porto Alegre que queria fazer uma pergunta. Vai aí na frente, Ivo. Oi. Cara, aqui em Porto Alegre às vezes faz muito frio. Pega um minuano aí, você sabe bem. E às vezes eu também tenho pouco tempo entre treino e faculdade. E o que eu posso fazer assim, claro, o aquecimento, além do aquecimento mais longo, mas mais pro pós-treino, nesse pouco tempo, porque o corpo esfria muito rápido, né?
Então, o pós-treino, cara, já é uma fase de você se hidratar, de você descansar, de você relaxar. Na verdade, eu incluiria aí uma liberação miofascial e alguns tipos de dissociação de cintura, tipo escorpião de barriga para baixo. Existem vários exercícios de mobilidade ativa que você ganha pós-rolo, por exemplo. Você vai durar aí nessa sua etapa 20 minutos, 25 minutos, quando você quiser caprichar alguns grupos específicos. Entendi. Obrigado. Nada. Eu nada a acrescentar. Eu concordo com o Bruno. Boa. Vamos entrando nas últimas perguntas. Tem aqui uma complementação do Espanto, que é muito bom. Ele fala que Robert fazia alongamentos dentro do barco. Então, acho que cada atleta vai criando o seu sistema. Isso. E essa rotina é o importante ir criando desde o treinamento, né? Não tentar criar algo na competição seria uma humilde sugestão para a galera que está começando. O mais importante é criar isso durante o treinamento. Eu vou começar a inserir alguns pontos na minha rotina durante o treinamento. E aí vou avaliar se fui bem ou não. Entendeu? A gente sabe da importância, mas tem muito que, não pensando da superstição, eu não vou fazer esse exercício porque ele me fez competir mal. Eu acho que eu sou basicamente nada supersticioso, não acredito nisso, mas tem gente que acredita. Então, a gente tem que ter um equilíbrio quanto ao que a gente vai colocar, o que a gente vai alterar de rotina, mesmo assim alterar durante o período de treinamento. Perfeito. O Igon, não sei se fala assim o nome, desculpa, ele coloca, realmente acho que a yoga é complemento do treinamento físico, e dependendo da modalidade da yoga tem que se tomar cuidado para não se lesionar, já que os ganhos excessivos de alongamento podem gerar problemas articulares ou até musculares. Confirma, Bruno? Pergunta Igon. Sim, com certeza. O yoga vai, às vezes, em graus articulares e musculares muito extremos. Mas é aquela coisa, cada um tem uma flexibilidade, cada um tem uma capacidade de se respeitar e de se conhecer. O atleta, antes de mais nada, ele precisa se conhecer para que ele renda, para que ele dê feedback ao treinador, para que ele dê feedback ao fisioterapeuta, para que ele dê feedback à equipe de educadores físicos, para que só assim todos possam crescer. Boa. Importante é esse autoconhecimento, né? Aconteceu muito nas várias competições que o atleta jovem não teve regatas e ele dá nada, sem rotina, vai malhar. No outro dia o cara está destruído. Essas coisas são importantes. Hoje eu não treinei, hoje eu não tive competição, eu vou dar uma corrida aqui que vai me fazer bem. Aí o cara no outro dia está na pedra, né? Então é importante isso da rotina e se autoconhecer, né? É o autoconhecimento. Exatamente. O Gabriel Micaelis pergunta para vocês: algum exercício mais específico para antes de ir para a água, para recomendar? Como a gente conversou, vai variar de classe para classe, vai variar de especificidade para especificidade. O que você pode fazer é ativar o core, ativar membros inferiores, ativar membros superiores de uma forma geral, se você não tem uma avaliação individualizada. Eu sugiro, Juan, se a gente pode te mandar, aí, Brunão, de repente manda uma sériezinha básica para ele, daqueles GIFs que nós temos de exercício, e ele pode disponibilizar para o grupo, para verem basicamente alguma coisa básica. Claro que é básico, sem fazer uma avaliação inicial de cada atleta. Seria um geralzão. Excelente. Você acha válido, Juan? Eu acho excelente e como a gente vai reforçar agora, que já estamos entrando na parte final, a CBV e o COVID sempre está à disposição dos atletas. A gente quer ajudar a vocês, queremos dar ferramentas para vocês. Então, nossos contatos vão estar para vocês poderem falar com a gente disponibilizar a maior parte da informação. E se a gente pode ter esse cartaz, né, esse manual, vai ser ótimo. E a gente que agradece a vocês. Sem dúvida. Agradeço a vocês a oportunidade de estar falando aqui para essa galera. Vamos nas duas últimas perguntas e a gente já faz o encerramento. Lembrando a galera que
aula está gravada e vai estar no YouTube da confederação para todo mundo poder assistir novamente, tá? Felipe, sim, fala aí. Não, só como antes da pergunta, quer dizer, pode vir a pergunta, mas para a gente, antes de finalizar, não sei se, Bruno, você tem como botar na tela aquele filminho. A própria página da CBVela tinha um filminho que o Bruno fez em passos rápidos de um dia de aquecimento lá que ele fez nos Jogos Pan-Americanos do ano passado. Isso eu achava legal no final a gente botar. Não precisa ser agora não, Bruno. Vê se a gente consegue colocar. Não eu só estou tentando ver se eu consigo fazer, porque eu sou meio basicão na informática mesmo. Pode. Desculpa, Juan, pode ir lá com as perguntas. Não, acho ótimo. É importante, aquele vídeo é muito bacana. Vamos aproveitando. O Felipe pergunta, pós-treino, é melhor um exercício com corrida ou algo semi-impacto como bike? Pós-treino? Pós-treino. Acabou o treino? Vai para casa? Nenhum dos dois. Só vai de bike para casa. Na verdade, a bike já seria um bom treino. O que a fisiologia enfatiza normalmente é que você está muito cansado. Não me recordo agora o tempo pós, mas de um exercício de leve a moderado, sem você sobrecarregar as articulações que você usou no dia, ele tende a recuperar a musculatura. É o que eles chamam de recuperação ativa. Quanto a ser bike ou corrida, depende do que o atleta está adaptado. Se ele nunca correu, vai correr, ele vai ter com certeza dor em joelho, tornozelo e assim vai, e outras articulações, possivelmente. Mas se ele vai de bike para casa, aquela volta para casa num ritmo mais leve, mais moderado, já é um retorno. Mas eu aconselharia ele, chegando em casa, fazer alguma coisa de rolo de liberação miofascial, de algum tipo de alongamento. Sim. Gente, eu não estou conseguindo compartilhar aqui o vídeo. Ele está no meu telefone, eu não sei como eu faço isso. Sei lá, você que é o cara da informática aí, você sabe como eu faço isso? Eu tenho no computador e tenho no telefone. Pô, eu não sei, de repente manda pro seu e-mail e aí tu consegue abrir esse vídeo no teu computador e fazer algum upload, mas eu não sei se vai ser tão rápido. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Ele tem está aqui, na verdade, mas eu não consigo espelhar ele na tela. Vamos aproveitar que tem uma última pergunta, que seria mais uma colaboração do Daniel, lá de Fortaleza. Existe um aplicativo chamado GetSet, com sugestão de exercícios específicos para a vela. Vocês recomendam? O aplicativo foi desenvolvido em parceria com o COI. Excelente. Excelente. Recomendo e muito. Sim, tem muitos exercícios ali. Eles têm 3 níveis de exercício: leve, moderado, fraco, leve, moderado e moderado. E eu acho importantíssimo fazer. Ele já dá uma boa ideia de alguns exercícios. Claro que ele não pegou todos. Tem vários outros que podem ser incluídos mediante uma avaliação prévia, como identificamos algumas fraquezas ou desequilíbrios prévios. Mas, como geral, são excelentes para serem feitos. Costumo até usar com os atletas. Sim. Pô, excelente. Bruno, conseguiu achar o vídeo? Que qualquer coisa a gente disponibiliza esse nos grupos, nas redes sociais. Se eu te passar pelo WhatsApp, você consegue espelhar ele na tela aí? Pode te mandar, a ver. Então, estou mandando. Poderia fazer uma pergunta aqui? É o Igor que está falando? Vocês estão claro. Pode. Beleza? Bom, prazer aí, meu nome é Igor, eu trabalho aqui com o Daniel, né? A gente tem o projeto Vem Pra Vela aqui em Fortaleza. Eu acho que eu conheci até um ou outro aqui que está na conversa, não sei se o Juan, e um menino acho que de Pernambuco também. Eu sou educador físico, a gente faz um trabalho aqui de preparação física com os meninos aqui que o Daniel ensinou a velejar e hoje são monitores aqui da vela, né? E, poxa, eu me interesso um pouco assim, saber se existe a possibilidade de estar mais presente assim, com o pessoal da CBVela, né, como educador. Acho que o Bruno é educador físico, né, pelo que eu vi na conversa. Eu cheguei um pouco atrasado aqui na conversa. Não, nós dois somos fisioterapeutas.
fisioterapeuta, certo? E eu queria saber assim como é que poderia ser feito, assim, se existe essa possibilidade de estar junto, de poder trabalhar com isso. Eu velejei muito tempo de Optimist, né, ali de 95 até 99. Hoje eu tô totalmente vinculado com kite, assim, né? Eu sou instrutor de kite, ando de stand-up também nas ondas, e tô voltando um pouco assim para o meio do iatismo, né? Eu fiquei um pouco afastado, já corri Campeonato Brasileiro de 420 também. Eu sou de São Paulo, né, da Represa. Então, pô, lembro muito do Robert velejando lá. Eu era do Ixa, né, do Yacht Clube de Santo Amaro. E então, assim, tá me dando essa vontade de voltar um pouco para a vela, né? Eu me afastei, mas tô querendo ajudar também aqui em Fortaleza, assim, com o Daniel a divulgar, porque a gente tem um litoral aqui também maravilhoso e o cenário da vela a gente vê que é um pouco fraco, assim, em relação a outros estados, né? Pelo menos que eu lembro em São Paulo, o negócio bombava na Represa que, puta, não tem nem comparação com o litoral que a gente tem aqui em Fortaleza. Então, queria saber como é que a gente faz, de repente, para ingressar num time desse, assim, da CB Vela, se existe essa possibilidade, né? Eu não sei se um trabalho à distância ou como é que funcionaria, enfim. Oi, Mais ou menos. acho que... Juan, posso responder Pode. uma parte? Pode. Eu vou responder pelo Comitê Olímpico, não pela CB Vela. Eu acho que vale a pena, cara. Tem vários. O Comitê Olímpico tem um instituto chamado de Instituto Olímpico Brasileiro, que tem vários cursos de aperfeiçoamento, vários cursos tanto de preparador físico e outras áreas afim, linkadas ao esporte. Que eu acho que você vale a pena dar uma olhada nessa parte do site do COB e ver se é algum de seu interesse. Quanto à CB Vela, aí o pessoal da CB Vela vai poder falar melhor sobre esse assunto. Boa, Ronaldo. E isso, por um lado, é super importante, Igor, ou aqui o Juan, prazer de te conhecer. Muito obrigado pelo trabalho que estão fazendo com o Daniel lá em Fortaleza, no Nordeste, sobretudo com o kite, né? Nova categoria olímpica. Cara, encaminha um e-mail para a gente colocou o e-mail aí, Academia CB Vela, que a gente vai começar a conversar com você e vamos a tentar desenvolver algum tipo de parceria na medida do possível, tá bom? Eu vou compartilhar legal. Vou compartilhar aqui o vídeo do Bruno, do Pan-Americano. Eu que te agradeço, Igor. Dá para ver aí, galera? Sim, sim. Esse foi um trabalho que a gente fez diariamente com a seleção dos atletas, né? Com todo mundo que estava lá no Pan-Americano. Diariamente a gente se encontrava às 7h20 da manhã em uma sala de brinquedos e a gente ficava ali por 20 e poucos minutos tentando, de certa forma, englobar tudo que a gente via e às vezes a gente conseguia fazer umas coisas com parte do time. Quem tinha um pouquinho mais de encurtamento muscular, quem tinha um pouquinho mais de vamos dizer assim, de coisas a ser trabalhadas, a gente trabalhava específico, mas de uma forma geral a gente dava um aquecimento geral, um aumento na mobilidade, enfim, aquelas coisas todas que a gente conversou aqui. Isso aí é simplesmente a prática de uma equipe super aderente ao trabalho, que foi super legal e a gente, acho que, não sei aí, o Valtinho pode me dizer, o Juan pode me dizer, eu acho que talvez tenha sido o PAN com mais conquistas, né? Acho que o Valtinho pode te responder, que era o nosso chefe de equipe lá. O sucesso do Pan-Americano. Sabendo que a gente tinha uma equipe completamente eclética, né? A gente tinha um velejador de muita idade para uns muito novos. Então, fala aí, Valtinho. O nosso querido vovô Cláudio. Realmente foi uma campanha sensacional. Toda a equipe que estava lá, multidisciplinar. E uma outra coisa, foi o melhor Pan-Americano de todos os tempos da vela brasileira. Uma coisa que eu queria dizer aqui, e que eu tenho cada vez ouvido mais, é que hoje o esporte a gente tem que trabalhar como uma equipe. Não existe uma pessoa, não existe um herói, não existe o técnico que é o que faz tudo.
É uma equipe com muita humildade, trabalhando em conjunto, trabalhando dando as mãos. Quando um está um pouco enrolado, complicado, o outro vai lá e dá um suporte, um ajudando ao outro. E eu tenho viajado muito aí com o Bruno. O Bruno, além de ser um excelente fisioterapeuta, é uma pessoa muito parceira, ajuda a gente até aí em outras coisas, né, Bruno? Que às vezes não é muito a sua função, mas essa é a questão da equipe, né? Quando o Bruno tem lá os equipamentos dele, fisioterápicos, todo mundo dá uma mão, carrega aqui uma maca, carrega uma caixa, enfim. Eu acho que esse foi um dos fatores de sucesso lá do PAN, que a gente trabalhou realmente como uma equipe que se deu a mão e todo mundo trabalhando em prol de um objetivo que são os atletas. Tá? E parabéns aí pela palestra. E, Igor, a CBVela está de portas abertas. Tá? Eu também sou profissional de educação física, me formei já há muito tempo atrás, talvez aí que nem o Ronaldo, não sei. Mas algumas coisas aí eu ainda me lembro aí da faculdade. Então, estamos à disposição lá na CBVela. Temos outros profissionais de educação física lá, como o Jonatas e o Samuel, que tá estudando. Então, estamos lá de portas abertas, assim como o COB também é nosso parceirão nessa caminhada aí do esporte brasileiro. Obrigado. Show de bola, show de bola. Eu vou conversar com o Daniel. Eu estou agora em fase de recuperação aqui, que eu me lesionei. Eu machuquei meu joelho surfando em Noronha e fiz uma cirurgia aqui, então ainda estou um bom tempo sem poder pisar no chão. Então estou focado nisso agora, mas vou estar trocando uma ideia com o Daniel aqui, pegando contatos aí, de repente falando com vocês e vendo o que a gente pode trabalhar, o que a gente pode fazer, né? E é isso. Obrigado aí pela atenção aí mais uma vez. Foi show de bola ouvir vocês, tá bom? Muito obrigado aí, Igor. Bom, pessoal, vamos encerrando. Queria agradecer Bruno e Ronaldo. Show, nota 10. Do Ronaldo me lembro sempre dos Jogos Olímpicos da Juventude. Ele fez uma grande palestra para toda aquela gurizada lá no Beni. Foi difícil assegurar todo aquele pessoal. E com Bruno, parceiro dos nossos viagens com a equipe brasileira. Então, agradecer em nome da Confederação Brasileira, do presidente Marco Aurélio de Sá Ribeiro, e agradecer ao Comitê Olímpico Brasileiro, né, que essa parceria COB e CBV é fundamental e que só traz coisa boa para a vela brasileira. Tá? Acho que ficou em silêncio, Ronaldo. Eu que agradeço o convite. Acho muito válida essa inserção com os novos atletas para a gente criar essa rotina com eles desde novos. Agradeço a presença de todo mundo e com certeza essa parceria aí tem tudo para gerar muitos frutos com a nova geração CBVela e COB. Muito obrigado. Beleza. Vou só passar uma palavrinha para Samuel Gonçalves, só para dar o lembrete de nossos cursos de nível 1 da CBVela da academia. Fala aí, Samuel. Fala, pessoal. Muito bacana. Obrigado ao pessoal do COB que esteve presente. Coloquei agora aqui também no chat, além dos cursos para formação, para instrução, para disseminação de conhecimento, que vai começar agora o nosso primeiro, semana que vem. Eu já compartilhei o link e o banner de propaganda, também tem no site da CBVela. A nossa ideia é como esse encontro agora, unir o Brasil através das ferramentas que a gente tem, que é o meio virtual. A gente está conhecendo gente nova. Eu coloquei agora também a CBVela, tem um Programa Nacional de Desenvolvimento, e a gente está coletando os dados de todas as instituições que ensinam a modalidade e o esporte da ter uma gama de informações para justamente poder atingir todo mundo e unir a vela, e todas as ferramentas para a educação que a gente tiver, a gente vai disponibilizar para todos. Então, fiquem de olho nas mídias sociais, nos contatos. Ali tem a CBVela, está compartilhando ali, ó, Academia CBVela, @cbvela.org.br. Vocês têm informações sobre os cursos, desenvolvimento,
Quem tiver alguma pergunta, alguma questão, alguma coisa para ajudar, só entrar em contato. A gente está de braços abertos e querendo ajudar a todos. Perfeito? Maravilha. Bom descanso, pessoal. Se cuidem aí, fiquem em casa. Amanhã temos mais com Ana Barbachan, que vai ser nota 10 também. Beleza? Tchau. Obrigado, abraço.